Fala pessoal, tudo bem? Então vamos corrigir agora os exercícios sobre KPS, né? Produto de solubilidade. A gente começa com o exercício 43. Ó. Então o sulfato de cálcio é o nosso sal aqui, né? Pouco solúvel, possui solubilidade, produto de solubilidade na verdade, igual a 9 vezes 10 a menos 6. Se uma quantidade suficientemente grande de sulfato de cálcio for adicionada no recipiente contendo 1 litro de água, qual será, ao atingir o equilíbrio, a concentração em mol por litro, então eu quero a concentração em mol por litro de íons cálcio nessa solução aquosa. Então, primeiro vamos escrever a reação de dissociação do meu sal ali, né? Então a gente tem um equilíbrio, a gente acaba formando Ca2+, mais SO4, 2-. Então quando ele for reagir, a gente vai solubilizar S e S, né? Então, o meu KPS ele vai ser igual à concentração de Ca2+, vezes a concentração de SO4, 2-, trocando por S, né? E aqui o KPS que a gente tem, que é 9 vezes 10 a menos 6. Então, 9 vezes 10 a menos 6 é igual a S ao quadrado. Tirando raiz quadrada dos dois lados, a gente chega aqui. S é igual a 3 vezes 10 a menos 3, né? Mol por litro. E lembrando que S é a minha concentração de íons cálcio, né? É igual. Então a resposta é a alternativa E. Então exercício 44. Ó. Então ele fala do nosso hidróxido de alumínio. E ele pergunta qual que vai ser a concentração de hidroxila, sendo que meu produto de solubilidade, meu KPS dessa base, é de 1 vezes 10 a menos 33. Então, a primeira coisa que tem que escrever é a reação de dissociação dessa base. Então, eu tenho o meu AlOH3, ele entra em equilíbrio, né? Então, ele forma o Al3+, mais 3OH-. Então, se eu solubilizar aqui o meu S, de hidróxido de alumínio, eu vou formar S de alumínio e 3S de hidróxido. E o meu KPS é igual a concentração de alumínio, Al3+, vezes a concentração do hidróxido elevado ao cubo. Ó. Lembra que a gente eleva o número estequiométrico aqui, né? Então, vamos trocar os valores. Ó. O meu KPS é 10 a menos 33. O meu alumínio é a solubilidade e o meu hidróxido é 3 vezes a solubilidade. Então aqui 10 a menos 33 vai ser igual a minha solubilidade vezes 3 de solubilidade elevado ao cubo. Então a gente tem que ficar atento que a gente eleva ao cubo não só a solubilidade, sim 3 vezes a solubilidade. Então fazendo essa conta aqui, ó. Da 10 a menos 33 vai ser igual a 27 vezes a solubilidade a quarta. Então, o que eu vou fazer? Vou passar aqui meu 27 dividindo para eu isolar o meu S. Então, minha solubilidade a quarta vai ser igual a 10 a menos 33 dividido por 27. Aí eu preciso tirar a raiz quarta dos dois lados. E a gente olha aqui nas respostas, ó, a gente tem 1000, ó. 1000 do lado de fora. Então aqui, ó, 10 a menos 33 vai ser igual ao quê? 1000 vezes 10 a menos 36. Beleza? Eu transformei em 1000 pelo seguinte, porque tem 1000 ali do lado de fora. Então a gente vai trocar isso daqui, ó, por 1000 vezes 10 a menos 36. E agora eu consigo tirar raiz a quarta, pelo menos, de 10 a 36, né? Então, fazendo essa conta aqui, ó, a minha solubilidade vai ser raiz quarta, né? De 1000 sobre 27. Então, essa parte a gente não vai tirar raiz. Mas a raiz quarta de 10 a menos 36 eu divido por 4, né? Isso daqui dá vezes 10 a menos 9. Vezes 10 a menos 9. Isso é igual a minha solubilidade. Aí você tem a tendência de ir lá e marcar qual? Acabar marcando AB, certo? Só que aqui, ó,
o que ele quer saber? Ele quer saber a concentração de hidroxila. A concentração de hidroxila é 3 vezes a solubilidade, certo? A gente viu aqui, né? Ó, é 3 vezes a solubilidade. Então, quando eu pego esse valor aqui e multiplico por 3, né? O que a gente vai acabar tendo aqui? Ó? Se a gente multiplicar por 3 esse valor, a gente vai ter 3 vezes a raiz quarta de 10 de 1000, né? Sobre 27 vezes 10 a menos 9, né? Isso daqui vai ser igual à minha concentração de hidroxila. Tudo bem? A gente não pode esquecer de multiplicar por 3 a minha solubilidade. E com isso a resposta é a alternativa A, né? Não vamos errar e colocar B sem querer. Beleza? Isso daí. Vamos lá para o próximo. Então, exercício 45. Admitindo que a solubilidade da azida de chumbo em água seja de 29,1 gramas por litro, pode-se dizer que o produto de solubilidade para esse composto é... Tá. Então, a primeira coisa que vamos fazer é a dissociação desse sal. A gente sabe que o nosso PB N3,2, né? A gente faz escorrega e senta ali, a gente acaba formando, sobe aqui, né? A gente acaba formando o nosso PB2+, mais 2 vezes azida, né? N3-. Então, se eu solubilizar aqui, ó, S do meu sal, eu vou formar S do meu chumbo e 2S do meu ânion. E o nosso KPS, ele vai ser igual à concentração do PB 2+, vezes a concentração do N3- elevado ao quadrado. Substituindo os valores, ó, aqui vai ser o meu S e aqui vai ser 2S. Então, meu KPS vai ser igual a S vezes 2S ao quadrado. Lembra que o 2 é elevado ao quadrado também. Então, meu KPS aqui acabou dando 4 vezes S ao cubo. E aqui o que pode acontecer é de você colocar a minha solubilidade aqui, ó, de 29,1. Mas lembra que a solubilidade aqui, as concentrações, é sempre dada aqui em mol por litro e não em grama por litro. Então, a gente precisa converter esse grama por litro para mol por litro. Então, para isso, a gente utiliza a nossa massa molar. Vou fazer aqui no cantinho. Ó. Então, meu PB N3,2, quando eu somo ali todas as massas, o chumbo 207, o nitrogênio 14, a gente chega em 291 gramas por mol. Então, significa que em 1 mol eu tenho 291 gramas, e como eu tenho 29,1 grama, eu tenho X, né? Então, meu X aqui, ó, é igual a 0,1 mol a cada litro. Então, a solubilidade do meu sal é de 0,1 mol por litro. E essa solubilidade aqui, né? Essa solubilidade que eu vou fazer, vou substituir aqui na minha fórmula, né? Então, vamos ver o que vai dar. Ó. Então, meu KPS vai ser igual a 4 vezes a solubilidade ao cubo. Como é mais fácil de trabalhar em notação científica, esse 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 1, né? Então, coloco ali, vezes 10 a menos 1 ao cubo, acabo multiplicando, então meu KPS vai ser igual a 4 vezes 10 a menos 3. E 4 vezes 10 a menos 3, a alternativa correta, alternativa A. Beleza? Vamos lá para o próximo. Bom, vamos fazer o exercício 46 do IME agora. O enunciado é curto, né? Parece um exercício que não é tão difícil, mas tem que ficar atento, principalmente numa operação matemática aqui, ó. Então, ele deu o KPS do meu hidróxido férrico e deu a concentração do meu ferro. E ele pergunta referente à precipitação. Então, quando que ele vai precipitar? Então, primeiro eu vou escrever a dissociação do meu sal. Ó. Meu hidróxido férrico, que é o FeOH3, ele acaba dissociando, formando o meu ferro 3+, mais 3 hidroxilas, 3OH-. O meu ferro, ele tem concentração de 0,001 molar,
que é a mesma coisa que 10 a menos 3, né? 10 a menos 3. Então a concentração de ferro já foi dado já. Agora ele quer saber em relação ao pH quando ele vai precipitar. Então a gente sabe, ó, que quando o nosso KPS for menor do que a multiplicação do ferro 3+, vezes a concentração da hidroxila elevado ao cubo, quando o meu KPS for menor, ou seja, quando as minhas concentrações dos meus ânions for maior que o meu KPS, esse sistema vai formar precipitado, certo? Então, o limite até o KPS. Se eu tenho uma multiplicação, né, da solubilidade maior que meu KPS, tem precipitação. Então, nessa situação, quando a minha multiplicação aqui é maior que o meu KPS, nesse momento aqui, ó, é quando acontece a precipitação. A precipitação, certo? Beleza. Então, vamos substituir os valores, ó. Então, o meu KPS aqui, ó, é 10 a menos 36. E meu ferro aqui é 10 a menos 3. Então, tem ali, ó, 10 a menos 36 é menor do que 10 a menos 3, vezes a concentração da hidroxila elevado ao cubo. Passo para lá, subtraio, então vai dar 10 a menos 33, menor do que a concentração da hidroxila ao cubo. Tiro raiz cúbica dos dois lados. Então, tem aqui 10 a menos 11 é menor do que a concentração da hidroxila. Tá. Então, a concentração de hidroxila tem que ser maior do que 10 a menos 11. E o que é comum aqui as pessoas fazerem que acabam errando? Ó. Tira log dos dois lados para descobrir o pOH, né? Então, chega aqui, ó, tira log dos dois lados e fala assim, menos log de 10 a menos 11 é igual a 11, né? Então, pOH tem que ser maior do que 11. E é aí que está o erro. Pelo seguinte, ó, quando você tira menos log dos dois lados, você acaba invertendo o sinal. Então, aqui, em vez de ser maior, acaba sendo menor, né? Então, o pOH ele tem que ser menor do que 11. Só que a gente não está falando de pOH, a gente está falando de pH. Então, se o pOH tem que ser menor do que 11, o pH tem que ser maior do que 3, né? Lembra que a soma dos dois tem que ser 14. Então, a gente tem que ficar atento com esse maior e menor, que pode acabar confundindo. Então, para acontecer precipitação, o pH tem que ser maior do que 3. Por isso, a alternativa correta é a alternativa D. Ó. Ele não ocorre para pHs menores do que 3. Isso é verdade. Ó. E o resto ele tá errado. Tudo bem? Então, assim, ó, fica atento quando você coloca menos dos dois lados, você inverte sinal. Você descobriu o pOH e depois tem que passar pro pH, né? É isso que pode acontecer alguns errinhos. Beleza? Vamos lá pro próximo. Exercício 47 da UEL. A gente tem um enunciado bastante intenso. Ele fala sobre a velocidade de lixiviação. Lixiviação é quando a gente solubiliza algo sólido, tá? E no caso aqui ele está falando do nosso hidróxido de cádmio. Então tem nosso cádmio, que é o nosso CdOH2. Então ele entra em equilíbrio, vai formar o CD2+, mais duas hidroxilas. E ele diz que a velocidade de lixiviação, olhando pelo gráfico, né, a gente percebe que em pHs menores, né, quando a gente tem meios mais ácidos, a velocidade de lixiviação é maior. Ó. Perto aqui do pH 4 e pouco, ó, olha a velocidade de lixiviação. Bem alta, né? E num pH neutro, ó, é praticamente zero. Por que isso? Por conta do deslocamento de equilíbrio. Ó. Quando eu tenho um meio bem ácido, o que ele vai fazer aqui nesse equilíbrio? Ele vai acabar consumindo a minha hidroxila.
Se eu consumir minha hidroxila, eu acabo deslocando ali no sentido dos produtos e tenho maior quantidade de cádmio disponível, certo? Então é mais ou menos isso que a gente consegue analisar pelo gráfico. E analisando as respostas, né, a resposta correta é a E, porque ele fala o seguinte aqui na E. Ó. Fala o seguinte na E. Então, em solos agrícolas é menor, porque usualmente solos são tratados com carbonato de cálcio. Lembra que isso daqui, ó, quando ele sofre hidrólise, ele acaba formando uma solução básica, né? Básica. Porque a gente tem uma base forte com ácido fraco, né? Então aqui a base é forte, enquanto que o ácido aqui é fraco. Então a gente vai acabar formando, vai acabar ocorrendo uma hidrólise básica. Então ele vai acabar elevando o pH, né? Que pode elevar o pH da água do solo e por consequência precipitar os íons cádmios na forma de hidróxido de cádmio, tornando-os menos móveis, né? Isso mesmo que acontece, ó. Vamos ver com o equilíbrio aqui, ó. Se a gente tiver ao contrário aqui, ó, se eu fazer uma hidrólise básica, aumentar a minha concentração aqui de hidróxido, né? Deixar o solo mais básico. Eu acabo deslocando o meu equilíbrio por hidróxido de cádmio, que é o quê? É um sólido, né? É um sólido, então ele acaba ficando menos disponível. Portanto, a alternativa do 47 é a alternativa E. Então vamos corrigir o exercício 48, ó, um exercício muito bom, FUVEST, segunda fase. Ele fala do experimento da chuva de ouro. Ó. Vamos ver como que é esse experimento aqui num videozinho do YouTube. Olha lá. Então mistura as duas soluções e acaba formando um precipitado amarelo, que é o nosso iodeto de chumbo. A formação de um precipitado de cor amarela, correspondente ao iodeto de chumbo sólido. Bonito, né? Legal. Então, voltando aqui para a questão, então ele fala que mistura os dois. E no experimento foi realizado em 2 frascos, ambos com a mesma quantidade de nitrato de chumbo e de iodeto de potássio. Só que ele diz que no segundo frasco, que foi perguntado, ó, no segundo frasco foi adicionada uma solução de iodeto de sódio, tá? 0 mol por litro. E o que vai fazer, né, a adição desse iodeto de sódio no nosso equilíbrio, né? E essa é a nossa primeira pergunta. Indica o procedimento segundo o frasco se favorece ou inibe a formação de mais sólido amarelo. No momento que eu adiciono iodeto de sódio, eu estou adicionando, né, um sal solúvel. Então, o iodeto de sódio é o NaI, é um sal solúvel, ele acaba formando Na+, mais e menos. E como que ele vai, que ele vai alterar aqui no nosso equilíbrio? Ele vai aumentar a quantidade do meu iodeto. Com isso, ele vai deslocar meu equilíbrio lá para o meu sólido, então eu vou acabar formando mais sólido, né? Isso aqui é aquele efeito do íon comum, né? A adição do íon comum, ele diminui a minha solubilidade, então eu vou acabar formando mais iodeto de chumbo, beleza? Então a adição de iodeto de sódio, ele favorece a formação do meu sólido amarelo. Vamos lá para o B. Aqui na letra B, ele falou que ele quer separar esse precipitado amarelo, então ele vai fazer uma filtração. E isso que acontece, quando eu faço o processo de formação do meu sólido amarelo aqui, eu acabo tendo como produto também o meu nitrato de potássio. E eu quero separar esse nitrato de potássio, eu quero lavar, eu quero tirar esse nitrato de potássio e deixar só o meu iodeto de chumbo. Então, vou fazer um processo de lavagem. Só que o que acontece? Ó, quando eu adiciono água aqui, apesar de ser pouco solúvel o meu iodeto de chumbo, ele tem certa solubilidade. E pergunta, será que é melhor fazer a frio ou a quente? Ó? A frio, a solubilidade dele é menor. Ó. Então, a 4 graus Celsius, a solubilidade do PbI2 é menor. Se eu tenho uma menor solubilidade, quando eu colocar água, eu vou dissolver menos.
Então é mais recomendado eu fazer com água fria, porque eu vou obter o quê? Uma maior quantidade de PbI2, porque eu não vou dissolver ele, tá? E aqui, ó, o meu nitrato de potássio, ele é bem solúvel. Então, mesmo eu colocando água fria ali, eu vou conseguir dissolver meu nitrato de potássio. Porque se eu não conseguir dissolver nenhum dos dois, aí não conseguiria retirar esse nitrato de potássio. Mas o nitrato de potássio é bem solúvel, então ele vai embora e o meu iodeto de chumbo ele permanece ali como sólido. Beleza? Então, a 4 graus Celsius, porque eu tenho uma solubilidade menor. Vamos lá para o C agora. Então vamos fazer o C. Ó. No C agora ele está pedindo para a gente calcular o nosso produto de solubilidade. Primeiro vamos escrever a reação. Foi dada a reação já. Mas a gente tem aqui, né, o nosso PbI2. Ele entra em equilíbrio, forma o Pb2+, mais 2 iodeto. 2 e menos. Então a gente sabe que quando eu solubilizo S do meu sal, eu vou formar S de chumbo e 2S de iodeto. Então o meu KPS ele vai ser igual à concentração do chumbo, Pb2+, vezes a concentração do iodeto elevado ao quadrado. Então substituindo os valores aqui, ó, esse aqui vai ser S e esse daqui vai ser 2S. Então o meu KPS é igual a 4S ao cubo. Perfeito. Aí a solubilidade, né, a 32 graus Celsius, que é a temperatura que eu quero, a solubilidade dele é isso aqui, ó, 0,922. Só que aqui eu não posso colocar 0,922. Pelo seguinte, essa solubilidade aqui, ó, essa concentração é em mol por litro. E aqui a solubilidade foi dada em gramas por litro. Então o que eu tenho que fazer? Eu preciso converter essas gramas por litro para mol por litro, e aí sim jogar na solubilidade. Então vamos fazer isso. Ó. A gente sabe que o PbI2 ele tem a massa molar, foi dada aqui, ó, de 461 gramas por mol. Como eu tenho aqui, ó, 461 gramas é igual a 1 mol. Como a minha massa é de 0,922 gramas, vai ser X. E esse X aqui, ó, é igual a 2 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então, calculei a minha solubilidade, né? E aqui é solubilidade em água. Então, esse valor aqui é o meu S. Então, eu vou pegar esse S e substituir na minha fórmula. Então, aqui eu tenho ó, que meu KPS vai ser igual a 4 vezes 2 a menos 3 elevado ao cubo. Aí eu faço a continha, né? Então, eu tenho 4, 2 elevado ao cubo é 8, 10 a menos 3 elevado ao cubo é 10 a menos 9. Então, 4 vezes 8 é igual a 32, vezes 10 a menos 9. Isso daqui é igual a 3,2 vezes 10 a menos 8. E esse daqui é o meu valor do meu KPS. Beleza? Bom, vamos lá para o próximo exercício. Chegamos então no nosso exercício 49 da FUVEST, um exercício que demanda bastante interpretação, um pouco de matemática também. E ele faz uma relação, né, da concentração do metal pelo pH para ver se essas bases elas vão precipitar ou não. E joga aqui no gráfico. E passa para a gente ó, uma equação, você olha e fala assim, meu Deus, o que é essa equação? De onde vem esse gráfico? E assim, parece difícil, mas não é. Eu vou mostrar como que ele chegou nessa fórmula aqui, tá? Então vamos trabalhar um pouco em cima dessa equação. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar o N em evidência nessa parte aqui, ó. Então N é igual a 14 menos o pH. E 14 menos pH é a mesma coisa que o pOH. Pelo seguinte, a gente sabe que pH mais pOH, isso é 25 graus Celsius, é igual a 14. Passando o pH para o outro lado, eu chego que meu pOH é igual a 14 menos pH, certo? Então, eu posso trocar isso daqui pelo meu pOH. O que eu posso fazer também? Ó, a gente sabe que o nosso pOH é igual a menos log da concentração de OH-.
Então eu vou trocar aqui o meu pOH também, ó, por menos log da concentração de OH-. Então eu tenho aqui, ó, N multiplicando menos log da concentração de OH-. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou jogar esse N aqui para cima. Ó. Então, tudo isso aqui que está em parênteses em vermelho, ele é o quê? Ele vai ser menos log da concentração de OH- elevado a N. Certo? Então, vamos escrever tudo que a gente tem aqui. Ó. A equação completa agora. Ó. Então, eu tenho um log do meu metal elevado a N. Vai ser igual a log do meu KPS. Menos o log da concentração de OH- elevado a N. Isolo o meu KPS. Então, o meu log do KPS vai ser igual ao log do meu metal mais o log do meu OH- elevado a N. Não quero esse log, né? Esse log atrapalha aqui, né? Se eu tirar esse log daqui, o que a gente vai ter? Que o KPS vai ser igual à concentração do meu metal vezes a concentração do meu OH- elevado a N. Olha isso. Meu, isso é o KPS de um sal, né? De uma base. A única coisa que ele fez aqui foi transformar numa fórmula. E você olha isso aqui e fala, pô, vai tá difícil. Não, é a mesma coisa, né? É a mesma coisa que a gente está vendo até agora. Porque se eu tenho aqui, ó, o NaOH, por exemplo, que é uma base, ele vai formar o Na+, mais o OH-. Se a carga aqui do Na+ é um só, eu formo um OH-, então eu acabo elevando, eu acabo formando um OH-, e eu acabo elevando a primeira, né? Então, se aqui é 1, acabo elevando a primeira. Se fosse, sei lá, o CaOH2, então acaba elevando a segunda. Se fosse o Al, o OH3, acaba elevando a terceira. E assim por diante. Então, essa fórmula veio de algo que você sabe, ó, que é do KPS normal. Então, não se assuste com essa fórmula, tá bom? A gente vai conseguir resolver esse exercício olhando só isso daqui mesmo, de uma maneira normal. Vamos lá para o item A, vamos entender o que está falando no item A. O que o texto ele fala? Ele fala que em condições mais alcalinas, a espécie apresenta de uma maneira insolúvel, enquanto em condições mais ácidas, apresenta em forma solúvel. Isso daqui nem precisaria falar, porque se eu tenho aqui, por exemplo, sei lá, vou pegar meu magnésio aqui, ó. Se eu tenho o meu sal Mg, minha base, desculpa, MgOH2, ele entra em equilíbrio, forma Mg2+, mais 2 hidróxido. Se eu tenho um meio mais ácido, o que vai acontecer com a minha concentração de OH-? Ele vai diminuir. Diminuindo a minha concentração, né? Isso aqui no meio ácido. Diminuindo a minha concentração de OH-, eu acabo deslocando o meu equilíbrio para os produtos. Então, esse sólido aqui, ó, ele fica mais solúvel. Então, no meio mais ácido, ele vai ser mais solúvel. E no meio mais básico, né? Então, vou aumentar a concentração da hidroxila, ele vai ser mais insolúvel. Beleza. Então, ele fala assim, ó, pinte no gráfico a região onde que eu tenho aqui, ó, o cromo 3+ se encontra na forma solúvel. Então, para ser na forma solúvel, é na forma ácida. Então, tem aqui o cromo 3+. Então, vamos grifar aqui, ó, toda a parte que é ácida, né? Vai até ali o final. Vamos pintar tudo aqui. Então, nesse pH menor, né, do que a linha, a gente tem um meio ácido, concentração de hidroxila diminui, e eu acabo deslocando no sentido dos produtos, dissolvendo a minha base. E ele quer a região do Ti4+, que se encontra na forma insolúvel, então na forma mais básica. Então aqui é essa parte. Vai até o final, né? Mas eu quero a coincidência dos dois. Então a ponta onde os dois, onde acontecem as duas condições, onde o cromo 3+ é solúvel e o titânio insolúvel, essa parte grifada de azul mais
mais escuro, né? É a coincidência dos dois pontos. Tudo bem? Então essa aqui é a nossa resposta do A. Teria que pintar ali. Beleza, vamos lá para o próximo, vamos para o B. Então vamos para a letra B. Ó. Na letra B, ele diz que tanto o magnésio 2+, quanto o cálcio 2+, possuem a mesma inclinação, mas diferem das outras, onde tem 3+, ou 4+, do titânio, né? E ele fala também, ó, que o cromo 3+, e o X, N+, possuem a mesma inclinação. E pergunta da carga, né? E tem que justificar com base na equação, porque isso acontece. Então, quando tem a mesma carga, tem a mesma inclinação. Então, a gente sabe que esse N aqui, ó, ele vai ser 3, né? Vai ser 3, mesmo valor do cromo 3+. Mas o porquê disso, né? Então, vamos analisar aqui esse gráfico, né? Analisando de uma maneira matemática, muito mais matemática do que química. Ó. Então, aqui a gente tem um log, ó, de Na+, que é essa parte aqui, ó. Em qual eixo que ele está? Ele está no eixo Y. Então, esse aqui é o nosso Y. Depois a gente tem, ó, o pH. O pH está no meu eixo X. O log do KPS, ele é uma constante, ele não muda, né? Não muda de substância para substância. Então, esse aqui é o nosso B. A única coisa que o KPS vai influenciar é se ele é menos ou mais solúvel, ele vai jogar minha curva para a direita ou para a esquerda. Então, o KPS que ele vai jogar para um lado ou para o outro, mas ele tem um valor constante, né? Ele não varia. E aqui, ó, esse N aqui, ele seria o nosso A aqui, né? Seria o que está multiplicando. E esse A, quando multiplica o eixo X, isso daqui é a nossa inclinação de uma reta. Essa equação é uma reta, né? Uma equação de primeiro grau. Então, ela que indica para a gente a nossa inclinação. E esse A aqui seria quem? O nosso N, né? Então, a carga que indica a inclinação. Isso é mais ou menos inclinada. Beleza? Vamos lá para o C agora. Então, aqui na C, ele está perguntando qual das espécies possui maior valor de KPS. A gente sabe que o KPS aqui, ó, primeiro escrevendo a reação de dissociação, tanto do cálcio quanto do magnésio. A carga dele é igual, né? São as mesmas cargas, então é o Ca2+, ou aqui a gente colocaria o Mg2+, né? Formando duas hidroxilas. Então, meu KPS, ele vai ser o quê? Concentração do Ca2+, vezes a concentração da hidroxila ao quadrado. Então, se eu tenho um maior valor de KPS, significa que eu posso ter maior concentração do meu metal e maior concentração da minha hidroxila. Então, maior valor de KPS significa que é mais solúvel. Beleza. Analisando o gráfico aqui, ó, a gente percebe, ó, que quando a gente tem soluções mais ácidas, quando a minha concentração de hidroxila diminui, né, eu acabo deslocando ali para os meus produtos e acabo formando consigo dissolver, né? Consigo dissolver esse meu sólido. Então, em soluções mais ácidas, ele é mais solúvel. Então, vamos ver qual que é a região que é solúvel do magnésio. Ó. A partir da linha daqui, ó, dependendo da concentração do metal, mas assim, nesses pHs, né, abaixo dessa linha, ele é solúvel. Enquanto do cálcio, tudo isso daqui, né, toda essa parte aqui é solúvel. Então, a gente percebe que o magnésio, que na verdade o cálcio, ele é solúvel em maior faixa de pH. Se ele é solúvel em maior faixa de pH, ele é mais solúvel que o magnésio. Então, a gente consegue analisar só pelo gráfico, só que sem fazer conta nenhuma. Só que se você quiser fazer conta, você pode fazer conta para estimar o meu KPS. Só que aqui a gente não tem grades, né? Você vai ter que estimar. Como você pode procurar alguns exercícios de internet, correção, vai estar mais ou menos desse jeito aqui, ó. Ele vai estimar ali com uma concentração fixa do meu metal em pHs diferentes e substituir esses valores, né?
Então aqui quando o metal for 10 a menos 1, o pH é mais ou menos 9. E vai lá na fórmula, substitui e calcula o nosso KPS. A gente olha aqui, ó, concentração de cálcio 2+, aproximadamente 12, mesma concentração de metal, vai lá e calcula o meu KPS, e você percebe que o KPS do cálcio é maior do que do magnésio. Só que aí você perderia tempo, faria conta e tudo mais. Explicando só daquele jeito, a gente tem uma região maior onde o cálcio é solúvel, então ele é mais solúvel, maior KPS. Ponto final. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. E a gente se encontra na próxima. Valeu pela atenção. Tchau, tchau.